Olá, pessoal! Vamos começar mais um bloco de aula de história. Se ligue aí, pegue seu material, né? Nós vamos estar trabalhando hoje com as turmas do primeiro ano, né? E com as turmas do terceiro ano, História 2, ok? Então, assim, trabalhamos o tema civilização romana em duas partes. Na primeira parte foi trabalhado monarquia e república, né? Nessa segunda parte nós vamos estar discutindo aqui o Império Romano, o seu esplendor, né? O seu apogeu e a sua crise. Portanto, comece então aí a pegar o material de vocês, livros, agendas, né? Para fazer registro, porque nós estamos agora já iniciando essa discussão sobre o Império Romano. Lembrando que o atendimento EAD, ele está sendo um atendimento temporário, né, até o retorno das aulas presenciais. Não me pergunte qual seria a data, porque nós não temos a previsão, né? Estamos vivendo um momento crucial, né, da pandemia do coronavírus, então precisamos ter paciência, muita calma, né, nesse momento, não perder, né, o foco, não perder o equilíbrio. Estamos em casa, temos uma agenda, né? Fique em casa, não saia, né? Permaneça fazendo aquilo que você precisa fazer, customize o seu tempo, reinvente, porque estamos vivendo um momento histórico, assim, ímpar, né, na história mundial, não é só na nossa cidade, ok? Então, vamos lá, começando a nossa aula. História, né? História para o terceiro ano e para o primeiro ano, o capítulo 7, ok? Professora Valdeci, na ministração das suas aulas. Vamos lá. Conteúdo de hoje. Primeiro ano, pegue lá o seu livro novo, né? Capítulo 7. Ah, professora, esse tema ainda está no livro anterior. Tudo bem, então pegue o seu livro anterior e vamos começar a nossa aula. Para o terceiro ano, História 1. Você vai lá no bloco aula 9 e aula 10. Está lá Império Romano, certo? Então, dividimos para melhor compreensão de vocês. Habilidades, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Observe que nós estamos insistindo nessas habilidades aí para esse bloco de aula. Bom, vamos começar aqui para falar do Império Romano. Vamos falar um pouquinho aqui da crise do Império Romano, né? Então, a crise do Império Romano ela é registrada a partir do último triunvirato, né? Que foi de Marco Antônio, né? Foi de Lépido e foi de Otávio Augusto. Então, esses três generais, né, que tinham controle das legiões, dos exércitos romanos nesse período, estavam disputando o trono, né, nesse momento, e aí a gente viu que a vitória foi de Augusto, né, que se torna o então primeiro imperador, né, encerrando assim o período republicano romano. Bom, o segundo triunvirato, eu trago aqui alguns aspectos assim para a memória, para não esquecer, né? Então, Otávio era sobrinho de César, né? Que ele ficou responsável pela Itália. Marco Antônio era general e ficou responsável pelo Oriente, e Lépido comandava a cavalaria da África. Então, assim, no modelo de governo dos triunviratos, o sistema foi um sistema de divisão de território, de espaço. Por que isso, professora? Porque o Império Romano, pessoal, cresceu muito, mas ele cresceu demais. A extensão territorial do Império Romano atingiu o seu ápice, né,
de tal forma que nessa fase aí de crise da República, de transição da República para o Império, essa avalanche de crise aí, a saída foi, então, dividir o território, né, para que fosse possível garantir a soberania dos povos, né, em questão e, claro, tentar criar alternativa ou estratégia para vencer a crise social, a crise política e a crise econômica, né? Então, a união entre Marco Antônio e Cleópatra foi um episódio que feriu, que desgastou e que enfraqueceu o governo dele. Então, ele já sai fora, né, do triunvirato, ou seja, ele já é eliminado, porque ele vai se envolver com uma mulher poderosíssima de um país mais poderoso ainda que era o Egito. Então, ele sai. Então, o receio romano da dominação egípcia faz com que, como é que diz, Marco Antônio perca o seu direito de governância na Roma. Fica, então, a disputa entre Lépido e Otávio. Então, Otávio se uniu ao Senado e acusou Marco Antônio de traidor, né, dos ideais romanos, e aí Otávio derrota Marco Antônio, né, por conta desse envolvimento, e aí o que acontece? Cleópatra, desesperada e desiludida, acaba que se suicidando, e aí o Egito torna-se uma província romana. Depois, nós vamos ter aí um conflito entre Otávio e Lépido. Lépido, na verdade, é um traidor, né? Foi acusado de traição, né? E aí Otávio acaba que assumindo, tornando-se o primeiro imperador, né, de Roma, centralizando o poder em suas mãos e tornando-se um grande, fazendo um grande governo na Roma nesse período. Bom, vamos começar falando, então, desses dois momentos. Então, nós vamos ter aqui, no período da República Romana, a gente percebe a fase de ampla extensão territorial de Roma, ou seja, Roma começa a crescer muito, muito, muito. E cresce também os problemas. No período imperial, nós vamos conhecer, no primeiro momento, a chamada Pax, né, romana, ou seja, o momento de arrumar a casa. Cresceu demais, tem muitos problemas, então os governos que vão entrar nessa fase inicial do Império Romano é para tornar o Império Romano um Estado, né, um governo fortificado, fortalecer a política interna, fazer reparações, né, sociais, econômicas dentro do Império e guardar as fronteiras do Império. Então, esse é o foco, na verdade, do primeiro imperador, né, Augusto, que vai concentrar em suas mãos vários títulos. Então, para melhor governar, ele vai, na verdade, dividir o império, né? Então, nós vamos ter aqui duas etapas importantes para a gente discutir. Alto Império, que vai do século I a.C. ao século III depois de Cristo, e o Baixo Império, do século III ao século V. Então, no Alto Império, nós vamos falar do auge, do esplendor, do crescimento, da autoafirmação, né, econômica e social e política do Império Romano. No Baixo Império, a gente já começa a descer a escada e começa a falar das crises, né, e dos últimos momentos do Império Romano. Bom, os romanos enfrentaram inúmeros problemas, tanto interno como externo. Isso ficou muito bem explicitado quando a gente estava discutindo o período republicano. Porque quando a gente fala da monarquia, a gente não se aprofunda muito no estudo da monarquia, até porque não é um conteúdo que se cobra tanto no Enem. Então, se cobra muito mais a república e o império, sobretudo por conta dos conflitos sociais, né?
daquele conflito entre classes, os embates políticos e econômicos entre a classe plebeia e a classe dos patrícios. Então, assim, no Império Romano, a preocupação do governo, na verdade, é guardar as fronteiras, acalmar os ânimos dos conflitos externos, suspender a expansão, né, para poder guardar as fronteiras e cuidar, claro, dos problemas internos, acalmar, abafar a onda de revoltas, né, e insatisfação dentro de Roma. Então, a combinação desses problemas aí levou a civilização romana à decadência. Então, problemas externos e problemas internos. Tem um momento de apaziguamento, mas depois isso vem, acarreta uma avalanche de problema insustentável, né, que vai culminar na invasão dos bárbaros ao Império Romano. Bom, então eu tenho aqui. No Alto Império, século I ao século III depois de Cristo, nós temos um momento de centralização do poder. Quem está governando não é mais o triunvirato. Do triunvirato só sobrou Augusto. Ele torna-se o imperador. Então, ele concentra em suas mãos todo o poder executivo, legislativo e tem também o comando militar. Porque ele próprio, né, tem um exército. Ele próprio tem um espaço de governo. Então, assim, é uma coisa interessante. O imperador vai para a guerra. O imperador está lá na linha de frente do seu exército, da sua legião, né? Então, assim, legislar por meio de editos, decretos e mandatos, né? Era uma das especialidades do imperador. E o Senado? Como é que fica o Senado? Que é o órgão mais importante da política de Roma. Bom, o Senado no período imperial, ele fica tipo que meio que silenciado, né? Porque a função do Senado agora é tornar-se conselheiro do imperador, ou seja, o imperador agora tem o Senado como um lugar de conselho. Mas isso não significa dizer que o Senado vai tomar decisões. Um conselho eu recebo se eu quiser, né? Tem gente que diz que não quer conselho porque conselho é de graça. Então o conselho você dá, você orienta, daí a pessoa receber, respeitar e executar é diferente, né? É outra situação. Bom, quem foi Otávio Augusto? Primeiro, sobrinho de César. Era um homem importante. Era um homem que foi muito bem educado, muito bem preparado. E era um general, né? Um general que teve N vitórias, né? Com o seu exército romano no processo das conquistas. Então, ele agora é o líder, né, maior da Roma nesse período. Então, quantos títulos ele vai receber? Olha só. Concentração de títulos. Nós temos aí príncipe senatus, ou seja, o primeiro senador. O homem mais importante, ele é também o imperador. Tribuno da plebe. Então, ele foi um dos tais que discutia assuntos, defendia a bandeira dos plebeus dentro do Senado, antes de se tornar um imperador. Sumo pontífice, chefe supremo do exército, Deus vivo. Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma. Gente, há uma concentração de importância, de poder, de títulos, né? Como é que a gente diria? De culto à personalidade aí na figura de Augusto, de Otávio Augusto. E ele vai requerer, né, esse tratamento, essa reverência, como se ele fosse um Deus vivo. Ele é o cara, ele é o homem que tem a resposta, ele é o homem que dá a última palavra dentro de Roma a partir desse momento. Então,
ele começa o seu governo realizando reformas políticas e tributárias. Uma das reformas feitas por ele, né, foi a divisão do território romano, nesse período do Império Romano, em províncias. Então, ele trabalhou com dois grupos, né, duas modalidades de divisão. As senatoriais e as provinciais. Né? As senatoriais eram administradas pelo Senado por intermédio de governadores. Né? E já as provinciais eram administradas pelo próprio imperador. É aquilo que eu disse, é um imperador que ele está na linha de frente. Ele é chefe do exército, ele tem uma legião, ele tem um exército e ele tem um território para guarnecer. Bom, outras reformas também realizadas nesse período que tem uma relevância, trata-se da questão política, né? Toda da estrutura política, foi, por exemplo, criação de prefeitos. Nós temos o senador que governa as províncias, junto com os governadores das províncias, e os governadores ainda têm os prefeitos. Então, assim, uma forma de hierarquizada de dividir os espaços e do que nós chamamos de empoderamento, né, das pessoas dentro dessas localidades. Também realizou a arrecadação de tributos, proteção das rotas comerciais e a construção de obras públicas. Proteção das rotas comerciais. O que a gente entende com isso? Nesse primeiro momento, né, o Império Romano suspendeu as conquistas. Né? Agora, vamos cuidar das fronteiras, vamos cuidar do território, porque a conquista chegou no seu ápice. Então, agora as legiões, os exércitos estão nas fronteiras, naquelas terras ocupadas, e ali eles se instalam e vão guardar aquele território, ou seja, fiscalizar para combater a entrada de invasores e inimigos. Construção de obras públicas. Por que ele vai investir na construção de obras públicas? Nós temos aí uma massa de desempregado dentro de Roma. Nós temos aí que no auge das conquistas aumentou o número de escravos. Né? Por que aumentou o número de escravos estrangeiros? Porque a lei, né, a lei das 12 tábuas, determinava que a partir daquele momento o cidadão romano ele não poderia mais tornar-se um escravo se ele se endividasse. Então, o fim da escravidão por dívida. Então, nós temos aí uma entrada muito grande, um contingente muito grande de escravos. Esses escravos eles vão trabalhar nas terras. Então, assim, vai faltar emprego para os plebeus. Então, nós vamos ter aí um êxodo rural. Né? Muita gente, nesse primeiro momento, o campo vem para a cidade. No momento das invasões, das crises, a cidade vai para o campo. Né? É o processo inverso. Então, assim, muitos desempregados, muitas pessoas ociosas, e o ócio, né, gera o quê, pessoal? Gera conflito. Né? Gente desempregada, desocupado, né? Como é que diz? Se envolve com conflitos, confusões, enfim, mente desocupada é um perigo para o Estado, é um perigo para o governo. Olha o que acontece com os grandes centros urbanos hoje. Nós temos um problema de violência urbana enorme. Por que nós temos esse índice de violência urbana nesse século, nessa sociedade? É algo novo? Não, isso vem se arrastando ao longo da história. Acontece que as pessoas, quanto maior o número de pessoas desempregadas, fora dos muros da escola, né, sem ocupação, sem expectativa de vida, elas vão se envolver em situações adversas e vai tornar-se um monstro dentro do Estado. Então, assim, o que o governo fez? Ocupar esse povo, vamos construir obras públicas. De que obras eu estou falando? De todo tipo de obra que você possa imaginar. De diques, canais de irrigação, de templos, de construções de palácios, do Coliseu, enfim, tudo que envolve mão de obra. Né? E isso vai movimentar muito
ainda não é o suficiente, mas minimiza o ócio dentro da Roma nesse período. Então, assim, dentro desse aspecto aí de organização, né, de cuidado com todas essas áreas aí de divisão do território para melhor governar, de criação de emprego, enfim, toda essa burocracia administrativa aí gerou uma chamada paz, né? O que nós chamamos de Pax Romana. Ou seja, o exército é forte, o exército está dando conta das fronteiras, o governo está conseguindo resolver parcialmente os problemas internos, minimizando os conflitos internos. Então, assim, o império cresceu tanto, como vocês podem ver aqui no mapa, né? Vamos achar que aquela bota, aquele formato de bota inicial, olha aqui, esse é o território, né, romano, é a Itália. Onde é que está a Itália? Aqui, ó. Mas isso aqui, pessoal, ó, toda essa área aí, ó, da Germânia, né, da Gália, né, da Arábia, né, enfim, toda essa área que você está vendo aqui, são províncias imperiais. Tudo isso que é verde aqui são províncias. Ei, como é, professora, que um país adquire províncias? Eu vou dizer províncias, mas eu poderia dizer colônias também. O território romano original é isso aqui, essa parte rosa aqui, ó. Certo? Mas aí a gente tem toda essa área resultado de uma conquista, de um movimento militar. E aí a gente vai aqui fazer uma referência à estrutura militar que Roma tinha, um exército, um gigante, uma organização, uma sinergia, né? Que quando eu estou lendo acerca do nazismo na Alemanha, todo aquele equilíbrio, aquela sinergia, aquela organização militar, né? O segundo Reich significa dizer ali é uma versão segunda de Roma, que a primeira versão é o Império Romano. Então Hitler copiou, né, um estilo de se fazer militância política, né, dentro do exército, bebendo na fonte dos romanos. Então, assim, essa área toda aqui é a área de conquista. Imagine a quantidade de inimigos que os romanos adquiriram, porque todas essas áreas são tomadas a fruto de uma violência sangrenta, né? Porque não tem diplomacia nisso aqui, não. Não há diplomacia. É pela força das armas. E o exército romano era bastante forte e organizado, né? Havia o que nós chamamos de hegemonia militar, um poder hegemônico, um poder de controle, né, dessas áreas. Então, esse período é considerado como de grande esplendor, como eu já havia dito. Por quê? Porque o Império Romano, né, torna-se a maior potência do mundo antigo, né, muito grande, com poder de manipulação, poder de controle, um poder de saque, de pilhagem muito grande nesse período. E dentro esse período aí de esplendor, de crescimento, de equilíbrio, de estabilidade social e política, há também o que nós chamamos de pacificação das disputas internas, ou seja, como é que o governo vai fazer isso para diminuir as tensões provocadas pelas desigualdades sociais? Vai criar uma política, né, de incentivo, uma política para calar a boca dos plebeus ociosos desse período. Então, nós vamos falar também aqui, além da estabilidade das fronteiras, né, que vai gerar uma proteção militar,
a diminuição das conquistas territoriais, expansionista, queda do número de escravos. Muitos senhores passaram a conceder liberdade para alguns escravos, que se transformaram em colonos, ligados à terra do senhor, com uma série de obrigações a cumprir. Ou seja, nós estamos aqui já falando de uma transição na modalidade de trabalho, né? De um escravo que vai ser um colono, que vai ficar preso à terra e que mais tarde vai ser um servo, no período feudal, né? Então, nós temos aqui muitas mudanças a título de organização que passa a ser realizado nesse momento aí. Uma coisa que merece destaque também aqui, essa questão da diminuição das conquistas territoriais, né? Vai haver uma queda no número de escravos. Pronto. Então, a gente vai ter o que aqui? Uma substituição automática do modelo econômico de trabalho aqui. Se está diminuindo os escravos, vamos criar aqui um sistema de motivação. Dê liberdade a esses escravos e eles vão deixar de ser escravos e passar a ser colonos, vão ter maior motivação, né? E estão presos à terra. Pelo menos uma terra e uma liberdade eles terão. Então, a gente já percebe algumas dessas reformas que vão culminar, né, em mudanças no Baixo Império. Bom, para acalmar o povo, esse contingente de pessoas dentro de Roma, e minimizar os conflitos, ocupar, né, a mente, Otávio cria, né, a chamada política do pão e circo, famosa. Isso aí vocês conhecem, na verdade, e a gente só vai aqui fazer uma abordagem assim mais em linhas gerais. Primeira coisa que eu vou destacar aqui é que essa política adotada é uma política populista, paternalista. Por quê? Porque esse povo não vai trabalhar, não. Esse povo vai ter diversão e vai ganhar a comida para se acalmar. Em que lugar você vai prender eles? Você vai fazer isso distribuindo para a população o trigo. Lembra que a gente discutiu também na lei das 12 tábuas, né? Os tribunos da plebe apresentou lá um projeto de diminuição, né, do custo do trigo para garantir a alimentação do pobre. Então, como Augusto era um senador e ele também foi dentro do Senado, ele foi um tribuno da plebe, observe que essas leis, essas reformas que ele faz, ele tem um cunho assim de tentar se aproximar dos plebeus, tentar enxergar o problema dos plebeus, tentar minimizar a miséria desse povo. Então, distribuir o trigo para o povo é uma forma de controle social e isso se aplica em um governo populista, paternalista, que está querendo se aproximar da classe popular. Então, a partir desse momento, não é só o pão, só o trigo. Tem também a diversão. Tem os espetáculos. Esses espetáculos são públicos. É para dar um entretenimento ao povo. Só que a modalidade de espetáculo é muito violenta, porque são lutas e corridas. Você prende esse povo dentro do Coliseu e dá a eles uma diversão sangrenta, violenta, né? E aí vai estimular mais a violência deles. Então, nós temos aqui espetáculos de sangue no Coliseu. É uma forma ideológica de comprovar a superioridade do povo romano sobre os bárbaros. Ou seja, quem são as vítimas aí? As vítimas são os estrangeiros, que vão ser lançados na arena, né? Ou como gladiador, ou como, como é que eu diria, vítimas, né? Porque tinha vários espaços de lutas. Então, tinha um espaço
horroroso, né, desumano, que se colocava lá os gladiadores de rebeldes ou que tiveram algum problema com senhores, escravos. Era um lugar sombrio, sanguinário, que como é que eu diria? Eles iriam para ali disputar, né? Essas lutas, e tinham pessoas que apostavam para ver quem ia ganhar. Então, assim, muito, muito violento esse sistema aí. E o intuito, na verdade, era que os romanos, mesmo pobre e miserável, ainda se apresentava como raça, como povo superior aos bárbaros, né? E aí a gente vai conhecer depois quem são os bárbaros e por que eles recebem esse rótulo, né? Esse estigma de ser bárbaro. Bom, falando da sociedade, como é que a sociedade estava organizada nesse período imperial? Não alterou o sistema republicano, né? Nós vamos continuar tendo aqui uma sociedade censitária, uma sociedade baseada na distribuição de rendas, né? Ela é hierarquizada, é uma sociedade estamental e que, de acordo com a importância política e o grau de riqueza de cada grupo, eles estão organizados dentro dessa pirâmide. Então, acima, nós temos os latifundiários, que são chamados de senatorial. Por quê? Porque eles são a base do Senado, formam a base do Senado, né? Temos os equestres, que são aqueles que nós chamamos de homens novos, comerciantes, né? Que cresceram, que se desenvolveram, que ascenderam-se a partir das conquistas, né, territoriais. E abaixo nós temos os inferiores, né? Os inferiores formados pelos plebeus e pelos escravos. Lembrando que nesse período, a novidade aí é que o imperador, ele cria uma política de extensão da cidadania aos estrangeiros. Isso foi um ponto positivo, né? Porque, de qualquer forma, ele está organizando o sistema econômico e o sistema tributário, porque o cidadão paga imposto. Então, agora, você que era estrangeiro passa a ser um cidadão, vai ter que pagar imposto dentro de Roma. Né? Então, nesse momento aí, nós vamos ver enfraquecimento dos patrícios e surgimento de novos grupos sociais, né? Menos rígida, mudanças sociais mais rápidas comparada ao período da monarquia e o período, claro, que a gente já estudou, inicial republicano. Bom, falando um pouco da economia, né? Eu trouxe aqui alguns aspectos interessantes. Na cidade, né? Na economia urbana, nós temos aí fundação de novas cidades e desenvolvimento de outras. Né? Então, eu tenho aí o quê? Um crescimento urbano. Se a cidade cresceu, né, cresce tudo. Cresce o sistema, o sistema tributário, né? Cresce o consumo, né? Cresce também os problemas sociais e as necessidades de atendimento à demanda do povo. Temos também aí a economia comercial, que é daí que surgiu aquela classe de homens novos, né? Porque eles são responsáveis pelo abastecimento de todas as regiões do Império. Imagine, o Império Romano, internamente falando, ou seja, dentro do espaço urbano, eles não desenvolveram um sistema de produtividade, né? Não investiram na agricultura, e tudo o que eles precisavam eram oriundos das províncias. Por isso que quando acontece a crise, que essas províncias elas começam, os conflitos começam a surgir com a onda de invasões, Roma começa a se quebrar. Por quê? Porque ela não tem como abastecer-se, ela não tem como se autogerir, porque dependia do fornecimento regional. Temos também a economia monetária, né? Circulação de grande quantidade de moeda nas trocas comerciais nesse período, e
a escala, né? A escala, como é que eu diria? Escravagista, né? Ou seja, o grupo dos escravos, né? Como é que eu falo? Os donos e proprietários de escravos, né? Que baseava-se no trabalho da mão de obra barata nessa época, que era uma mão de obra que não tinha ônus nenhum, exceto a comida e a alimentação. Então, assim, ter escravos nesse período também rendia lucro, né? Porque você tem uma mão de obra barata, né, para poder trabalhar a terra. Bom, formação do cristianismo. Um fator, né, novo que surge lá no Império Romano e é também uma ameaça, né? Ele é, como é que diz, visto como uma ameaça. Por que visto como uma ameaça? Porque o que a gente tem aqui, na verdade, é uma filosofia nova, né? Eu disse para vocês no início que Otávio Augusto ele teve vários títulos e um dos títulos era o Deus vivo. Então, como Deus, ele queria ser tratado com reverência, com respeito, com adoração. E esse grupo de pessoas influenciada por essa filosofia cristã se recusava a se render às ordens, né, de adoração, ao intimato de adoração exigida pelo imperador. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, cristianismo vem de Cristo. Cristo, o Filho de Deus, né, que naquele momento nasce, nesse período, mas antes do nascimento de Cristo, nós já temos os profetas que já começam a divulgar a vinda de um Messias, onde teríamos um novo reinado, um rei diferente, né? E o fato de falar de um novo reinado, de um rei diferente, causava medo e pavor nas autoridades romanas, né? Todo mundo conhece essa história e sabe que foi os romanos, na verdade, né? As autarquias religiosas, mais as autarquias políticas que armaram, né, a morte de Jesus, certo? Então, nós temos aqui a ameaça de subversão da ordem imperial, né? Porque prega a solidariedade, o amor, o respeito e a adoração a um único Deus, não a idolatria. Então, isso vai ferir, né, o sistema de organização de Roma. A partir de então, acontece uma perseguição aos cristãos, né, e, claro, seguido de uma onda de morte e crucificação. Essas mortes elas aconteciam em praças públicas, né? Muitos corpos de cristãos eram empalados, né, nas esquinas, como chamas de fogo na cidade. Outros morriam no Coliseu, outros morriam crucificados. Então, diante desse fato, né, tão cruel, em 1332 a 1335 depois de Cristo, o Império Adriano ordenou a destruição de Jerusalém e de todos os vestígios sagrados dos cristãos. Mas mesmo assim, eles não desistiram da sua crença, não desistiram dos seus valores e insistiram na sua fidelidade à adoração ao Deus vivo, ao Filho do Deus vivo, né? E pagaram com a vida, mas eles não desistiram. Tiveram sua identidade totalmente destruída e passaram a vagar, na verdade, né? Porque seu lugar, né? Seu habitat natural foi destruído a mando desse imperador. Em 313 depois de Cristo, nós vamos ter aí um novo governo, que é Constantino. Ele vai publicar o chamado Edito de Milão. E o que foi o Edito de Milão? O Edito de Milão foi
a, a legalização, né, da religião cristã, né, como sendo uma religião oficial do Estado. Em 380 depois de Cristo, Teodósio publica o Edito de Tessalônica, que declarou o cristianismo como religião oficial. Então, 313, Constantino legaliza essa religião, né, permite o culto aos cristãos, passa a não ser mais proibido cultuar, e em 318 o cristianismo torna-se a religião oficial dos romanos. Bom, aqui tem uma imagem do Coliseu e você percebe aqui, ó, isso aqui era um episódio frequente, né, dentro do Coliseu romano, que era a morte dos cristãos. Observe que aqui, ó, tem uma multidão de pessoas aplaudindo essa violência, né, e aí solta essas feras famintas que vão dilacerar os corpos dos cristãos. Mas isso aqui impediu a fé, a crença deles? Não. Porque morre-se o corpo, né? Mas o espírito vivifica, né? A partir do poder, né? Da remissão, como é que eu diria, da divindade que era e que é o cristianismo na vida, né, das pessoas que creem. Então, assim, temos várias crenças, não vamos estar aqui discutindo a sua crença, mas eu estou falando de um período importante que para as civilizações ocidentais, o cristianismo é um marco, é um divisor de águas. Tanto é que o nosso calendário, devido à sua importância, o nosso calendário está dividido num período antes de Cristo e depois de Cristo. E a partir desse momento nós temos uma religião cristã no Ocidente, né? Ao contrário do Oriente, que a gente ainda vai discutir que lá não é o cristianismo, todo mundo sabe disso. Bom, mas assim, essa religião ela não foi morta, ela não se apagou, apesar das atrocidades que os cristãos sofreram, né, por cultuar a Deus nesse período. Bom, então nós vamos falar do Baixo Império. O Baixo Império já registra os sinais da crise do Império Romano e as características são as seguintes. A primeira, anarquia militar, né? O que significa, professor? Anarquia militar? O exército era tão forte? Sim. Agora nós vamos ter uma anarquia militar porque os imperadores, os generais, eles vão pleitear o título de imperador. Então vai haver uma briga política. Enquanto eles estão envolvidos, né, nessa disputa política, as fronteiras estão vazias, sem monitoramento. E isso vai ser uma presa fácil para a entrada dos bárbaros. Então, quebra da hierarquia militar, né? Declínio do império, a fragmentação do exército, o enfraquecimento militar do império, o fim do expansionismo territorial como característica, a crise do colonialismo, ou seja, desabastecimento e a inflação, claro, não tem comida, vai faltar comida, então vai ter o quê? Uma inflação. A crise do colonialismo significa dizer, cessaram-se as conquistas, portanto, não temos colônia. E as colônias que tem estão em conflito. Crise do escravismo, que é a escassez da mão de obra, não tem conquista, não tem escravo. E os que tinham estavam na transição para o sistema de trabalho chamado colonato. Em 287, né, o imperador Diocleciano não suporta a crise, ele vai, na verdade, criar um sistema novo de governo. Esse sistema vai ficar conhecido como dominato, ou seja, ele pega o governo e ele vai tentar, ele divide esse governo. Então, qual era a característica política de Diocleciano? Governo despótico, monárquico e bastante militarizado, ou seja, ele é da linha dura, né? Então, a ação dele é uma ação bem enérgica. Então, para minimizar os problemas, né,
desse período, ele vai dividir o reino em uma tetrarquia, divisão do Império Romano em 4 partes, cada uma delas dirigida por um líder político. A intenção dessa divisão era restabelecer a ordem e resolver os problemas que assolavam o vasto império. Então, nós estamos aqui caminhando para o fim. Então, dispensa que onerava a máquina do Estado, ou seja, nesse período, o Império tinha um orçamento caríssimo, e isso era bastante oneroso para o Estado. Então, tinha que criar alguma alternativa para a sobrevivência. Só que nós estamos falando de uma crise nas colônias, né? Uma crise no abastecimento, porque o alimento vinha das colônias, e uma crise na mão de obra, porque cessaram-se as conquistas. Então, vamos somando aí uma série de fatores negativos que vai resultar na queda do Império Romano. Aí foi baixado por Diocleciano um chamado Edito Máximo, que era o edito de tabelamento de preço. Foi uma estratégia que ele usou, né, na tentativa de controlar a inflação nesse período, mas ainda não foi o suficiente. Então, não obteve êxito. Então, nós temos aqui o colonato, como eu já havia dito, que foi a substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil, pagamento de imposto pelo uso da terra e pela prestação militar. A partir desse momento, se você presta serviço ao exército, você recebe um soldo, né? Então, você tem dinheiro para pagar os impostos. Então, nessa crise aí, nós vamos ter aqui o quê? Uma crise, o chamado êxodo urbano. No primeiro momento, nós tivemos um êxodo rural, agora nós temos um êxodo urbano. O que é isso, professora? A cidade já não é mais um lugar tranquilo para viver. Está em caos, conflitos sociais, desempregados, pessoas vacilando, ociosas, zanzando, né? Então, assim, quem pode, começa a sair da cidade e vai ocupar suas vilas, porque tem suas terras, então começa a morar nas terras. Futuramente, vamos cercar essas terras também, e aí surge o que nós chamamos de feudo. Fixação do trabalhador à terra, tá vendo? Então, agora o colono vai ficar preso à terra. Aquilo que eu disse, estamos iniciando uma mudança no sistema de trabalho. Então, o mundo do trabalho agora está sendo modificado. Você agora não é escravo, é um colono preso à terra. Então, aí a gente vai já entrar na chamada base da servidão feudal, que vai ser a modalidade usada lá no sistema feudal. Então, nós temos também como um fator a expansão do cristianismo, né? O imperador Constantino, como eu disse, publica o Edito de Milão, dando liberdade ao cristianismo. O imperador Teodósio vai publicar o Edito de Tessalônica, que é a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana nesse período, e o cristianismo como religião universal, né? A religião oficial de Roma. E, claro, o imperador, nesse momento, aí passa a ser o chefe político e religioso. Então, nós temos aí um novo rótulo, um novo título para o imperador. Ele passa a ser o César, porque ele governa politicamente, e o Papa, porque ele tem um controle religioso. Então, essa soma dos dois aí seria a junção que formaria o nome cesaropapismo, né? Política e religião ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui imperador César igual a chefe político, mais papa, chefe religioso, que dá origem ao cesaropapismo. Bom, teremos também aqui como crise o enfraquecimento das fronteiras, aí eu vou falar das invasões bárbaras, né? O início da migração para o interior do Império, e Roma tenta, sem sucesso, integrar bárbaros ao exército. Foi uma jogada perdida, sem futuro, porque eles entram e até ficam. Tipo, na primeira oportunidade que eles têm, eles forjam um levante e eles atacam a fragilidade romana. Século IV, início das invasões armadas dos bárbaros. Bom, e aqui eu tenho, né, esse mapa, né, que você está vendo aqui. O mapa aqui, ele mostra muito bem
os bárbaros eram um grupo de povos, né? Não é uma única etnia, eram várias etnias. Então, nós temos os visigodos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, saxões, ângulos, jutos, francos, lombardos. Todo esse povo aqui recebeu o título de bárbaros, né? Incultos, selvagens, povos sujos, porque eles tinham hábitos totalmente diferentes dos romanos. Então, eu tenho aqui uma explicação bem didática. Então, bárbaros, estrangeiros, para os romanos, eram povos que não partilham da cultura greco-romana. Então, como eles viviam? Viviam em clã, tinham a economia agrícola, pastoril, não tinham propriedade privada, portanto, viviam em comunas, praticavam a pilhagem, viviam de roubo, de saques a outros povos. Era uma sociedade de guerreiros e tinham religião tradicional politeísta, enquanto os romanos já estavam ingressando no mundo do monoteísmo. Então, eu tenho aqui povos invasores, os hunos, ostrogodos, visigodos, vândalos, úmbrios e érulos, e os germanos, anglo-saxões, francos e alanos. Alvo das invasões, claro, cidades desprotegidas militarmente. Aquilo que eu disse, o conflito, a quebra da hierarquia entre os militares, os generais, pleiteando a vaga como imperador, brigando pela política, foi alvo das invasões, porque eles folgam lá no sistema das fronteiras e acaba deixando vulnerável essas áreas aí onde vai ser o espaço de entrada dos bárbaros. É um aumento do êxodo urbano, porque com essa ameaça aqui, ó, eu vou chamar isso de pandemia, né? Com essa pandemia de invasões aqui, então quem pode foge para o campo. Aí os povos invasores, como eu havia dito, né? E aqui eu tenho a base da relação, né, de trabalho, que vai ser substituída e que a gente vai estar fazendo referência lá, que vai ser a característica básica do feudalismo, que é essa mudança na relação de como tratar aquele que tem terra e aquele que não tem terra. Então, quem tem terra são o suzerano, né? Quem não tem terra são vassalos. Então, aqui o rei e a nobreza têm poder político, né? Mas eles vão precisar de um grupo de pessoas, de um apoio militar que seja fiel a eles. Então, você vai fazer essa negociação aqui, né? Através das terras. Então, o suzerano é o dono da terra, o vassalo é aquele que recebe a terra. Em troca, ele vai dar apoio militar e fidelidade. Esse sistema aqui vai ser utilizado largamente lá no feudalismo. Então, nós temos aqui as influências bárbaras, a ausência da noção de Estado, uma fragmentação política, a economia, uma agricultura de subsistência, a relação de comitats, que significa a base da relação de suzerania e vassalagem, que é aquilo que eu expliquei. Em 395, o último imperador romano, Teodósio, ele vai dividir o império, né, em duas partes. Nós vamos ter o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, que é o espaço onde está acontecendo as crises e a onda de invasões, e o Império Romano do Oriente, que vai ser capital em Constantinopla, que é um lugar sem crise e consegue repelir as invasões. Nós vamos ter aí o Império Romano do Ocidente, um período muito longo, né, de permanência e instabilidade, que só vai cair, como é que diz, eu não me lembro bem a data, mas a gente vai estar discutindo esse tema depois, não vem ao caso, mas assim, quem vai ser responsável pela queda de Constantinopla vai ser
os turcos otomanos, ou seja, povos descendentes do Oriente mesmo. Então, eu tenho aqui a divisão do Império Romano, eu tenho Roma, tá vendo? E eu tenho Constantinopla, aqui eu tenho o Império Romano do Ocidente, aqui eu tenho o Império Romano do Oriente, e aqui eu tenho Jerusalém, né? E aqui eu tenho a capital. Então, assim, essa área aqui, ela permaneceu intacta, mas essa aqui se transformou em uma coxa de retalho, onde vai nascer a Europa, né? Depois do feudalismo, nós vamos ter os países europeus. E a herança dos romanos à humanidade ao longo da história. Então, eu tenho aqui a língua, o latim, né? Tenho o direito, né? Que nasce com a promulgação da Lei das 12 Tábuas, né? Então, sinal da legislação, do sistema de leis de direitos e deveres. E, claro, não poderia deixar de falar como herança a religião cristã para o Ocidente, né? Que é o cristianismo que deu origem ao catolicismo, que é a base cristã do Ocidente. Ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula, né? Quero agradecer a vocês, obrigado por assistir a aula e registre todas as dúvidas, que nós vamos ter um momento para fazer a interação e tirar, né, todas as dúvidas e fazer as nossas atividades. Portanto, boa sorte para você que vai estar fazendo, cumprindo a agenda de estudo e até a próxima aula. Ai, meu Deus, quando eu termino eu tô tensa. Doido.